A aposentadoria por tempo de contribuição sofreu uma alteração significativa quando da emenda constitucional 20 de 98, exatamente dia 15 de dezembro de 98. Então, para que se faça uma análise das aposentadorias e das condições que o segurado pode implementar, eu tenho três condições. A primeira, se o segurado começou a contribuir antes de 1998, ou seja, antes de 16 de dezembro de 98, e também implementou as condições antes de 98. A segunda condição, se ele começou a contribuir antes de 98 e implementou as condições para se aposentar depois. E a terceira condição, se ele começou a contribuir após 16 de dezembro de 98. Bom, a primeira condição, se ele começou a contribuir antes de 98 e implementou o tempo de contribuição também antes, eu tenho a seguinte condição. A aposentadoria dele vai ser integral, ou seja, 100% do salário de benefício. Para essa condição, o homem tem que ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. A gente chama esse tipo de aposentadoria integral. Na aposentadoria proporcional, como o próprio nome já diz, existe uma proporção. Qual é essa proporção? 70% é fixo, mais 5% por ano acima do proporcional. Então veja bem, o homem nessa condição tem que se aposentar aos 30 anos de contribuição e a mulher aos 25. Então, se um homem tiver 30 anos de contribuição, ele aposenta com 70%. Se ele tiver 31 anos de contribuição, 75%. 32 anos, 80%, até chegar aos 35 com 100%. Ok? A carência, o que é a carência? Aquela quantidade de contribuições que você tem que ter para ter direito ao benefício. A carência exigida eram 180, até hoje, 180 contribuições. E o período base de cálculo, 36 últimas contribuições. Veja bem, esse período base de cálculo ele necessitava urgentemente de uma alteração. Por quê? Dizer que uma pessoa pague somente as 36 últimas contribuições, não existe cálculo atuarial na Previdência Social que suporte isso. Por exemplo, a pessoa vinha contribuindo a vida toda sobre um salário mínimo. Quando faltava os 3 últimos anos, ela simplesmente pagava no teto e ela acabava se aposentando no teto. Então, uma das alterações que nós vamos verificar posterior à emenda constitucional 20, aliás, no ano de 1999, é com relação ao período base de cálculo que alterou. Nessa condição, nós não tínhamos nem limite de idade e nem fator previdenciário. Então, veja bem, uma mulher aos 25 anos de idade, ela estaria aposentada. Um homem aos 30 anos de contribuição estaria aposentado. Vamos supor que essa pessoa, na época, podia contribuir aos 14 anos de idade. Suponhamos que ela tivesse 14 anos de idade e 25 de contribuição. Aos 39 anos de idade, uma mulher estaria aposentada. E ela receberia, praticamente até os 80 anos, esse benefício da Previdência Social. Então, essa mudança significativa da emenda constitucional, ela foi obrigatória na Previdência Social, porque a Previdência não suportaria a quantidade de benefícios na base de 100%, com uma idade muito reduzida. Então é importante lembrar que nesse período não existia nem limite de idade e nem fator previdenciário. Bom, nós temos o segundo momento, para quem começou a contribuir antes de 16 de dezembro de 98 e foi se aposentar após a emenda constitucional 20 de 98. Veja bem, para o homem vai ser exigida uma idade mínima. Além dele ter o tempo de contribuição, ele vai ter uma idade mínima, qual seja, o homem tem que ter, para aposentadoria proporcional, 53 anos de idade e a mulher, 48 anos de idade. Além dessa idade mínima, ela vai ter o fator previdenciário. Então veja bem, esse fator previdenciário ele foi instituído em 26 de 11 de 1999. Ele é um redutor da renda mensal inicial. Ele considera o tempo de contribuição que o segurado tem, aliado ao tempo de sobrevida. Então, quanto mais a pessoa for viver, menos será o valor do seu benefício. Então, ele leva muito em consideração tanto o tempo de contribuição como a idade do segurado. O período base de cálculo também é a partir de 26 de 11 de 99, eles usam todos os salários de 7 de 94 até a data de entrada do requerimento. Então, veja bem, antes de 26 de 11 de 99, usávamos somente os 36 últimos salários de contribuição, o que era muito injusto para com os segurados da Previdência Social. Talvez essa alteração, pegando todos os salários de 7 de 94 até a data de entrada do requerimento, seja a condição mais justa. Então, para quem começou a contribuir antes de 15 de dezembro de 98, nós usamos as mesmas condições.
os 35 anos de contribuição para o homem, os 30 anos para a mulher, de forma integral, sem idade mínima. Quando eu vou falar da aposentadoria proporcional, eu tenho a idade mínima de 53 anos de idade e 48 anos de contribuição para a mulher. Mas não é só a idade mínima e fator previdenciário que nós tivemos alteração e nem no PBC. Nós tivemos uma alteração na emenda constitucional chamada de pedágio. Esse pedágio talvez seja a parte mais complicada para você passar para as pessoas entenderem. O que ele leva em consideração? O resultado do tempo que faltava para você em 16 de dezembro de 98 se aposentar proporcionalmente, você aplica 40% desse tempo. Então veja bem, uma mulher que tinha 20 anos de contribuição, suponhamos, faltava para ela 5 anos para se aposentar na modalidade proporcional. Por quê? Se ela tem 20 anos, a modalidade proporcional é 25, estaria faltando 5 anos para ela se aposentar. Esses 5 anos que estaria faltando, eu aplico 40%. 40% de 5 dá 2 anos. Então, para ela se aposentar, ela tem que ter os 25 anos de contribuição, mais os 2 de pedágio e 48 anos de idade, ok? Vamos levar em consideração um homem que tenha 25 anos de contribuição. A mesma coisa vai ter para ele. Para ele se aposentar, ele se aposenta com 30 anos de contribuição na modalidade proporcional. Se ele tem 25 anos de contribuição em 15 de dezembro de 98, estaria faltando para ele 5 anos. 40% de 5 anos, 2 anos. Para esse homem se aposentar, ele tem que ter os 30 anos de contribuição, mais os 2 de pedágio que nós achamos e 53 anos de idade. Essa é a diferença. Você, na aposentadoria proporcional, usa o pedágio como um acréscimo de tempo para ele se aposentar na modalidade proporcional. Bom, vamos lá. A mulher, em 15 de dezembro de 98, tinha um exemplo básico aqui. Tinha 15 anos de contribuição. Estaria faltando para ela 10 anos para a aposentadoria proporcional. Ela tinha 25, menos 15 anos de contribuição que ela tinha, nós achamos um total de 10 anos faltantes. Desse resultado apurado, eu aplico 40%. 40% de 10 anos, eu vou ter um resultado de 4. Esses 4 anos, eu aplico 40%. 40% de 10 anos, eu vou atingir 4 anos. Então, para ela se aposentar, ela tem que ter os 25 anos da idade, do tempo mínimo de contribuição proporcional, mais 4 anos de pedágio, eu tenho então um resultado de 20 anos de contribuição e a idade mínima de 48 anos de idade. Esse é o cálculo do pedágio que nós usamos para a aposentadoria proporcional. Bom, para quem começou a contribuir, então, após a emenda constitucional 20 de 98, nós continuamos na mesma condição. Aposentadoria integral 100% do salário de benefício para o homem aos 35 anos de contribuição, só que aliamos nessa condição 53 anos de idade e o fator previdenciário. Então, após a emenda constitucional, o homem tem que ter 35 anos de contribuição, 53 anos de idade e aplicamos o fator previdenciário. A mulher, 30 anos de contribuição, também tem que ter 48 anos de idade e o fator previdenciário também aplicado. Após a emenda constitucional 20 de 98, não existe mais aposentadoria proporcional. Ela foi extinta por uma regra de transição. A Lei 13.183 de 2015, ela estabeleceu a regra dos 85-95 pontos. Muito foi discutido quando da eliminação do fator previdenciário, que iam eliminar o fator previdenciário, e aí fizeram essa regra dos 85-95 pontos. O que essa regra diz? Ele deve estabelecer uma soma entre o tempo de contribuição e a idade, tanto do homem quanto da mulher. Só que o tempo de contribuição tem que ser integral, ou seja, o homem tem que ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. Ou seja, se o homem tem 35 anos de contribuição e ele precisa de 95 pontos para atingir essa regra, necessariamente ele tem que ter 60 anos. Mas não necessariamente ele tem que ter 60 anos, pode ter menos. Por exemplo, 35 anos de contribuição, ele tem que ter 60. A soma daria 95 pontos. Se ele tiver 36 anos de contribuição, eu reduzo a idade, 59 anos de idade. Se ele tiver 37, 58 e assim sucessivamente. O que o homem não pode ter é 34 anos de contribuição e 61 anos de idade.
porque mesmo atingindo os 95 pontos, ele não teria os 35 de contribuição. Então, na regra 85, 95, 85 pontos para a mulher e 95 pontos para o homem, necessariamente ambos terão que ter a aposentadoria no seu limite integral, ou seja, 35 para o homem e 30 para a mulher. No caso da mulher, ela tem que ter os 30 anos de contribuição. Para ela atingir os 85 pontos, então ela teria que ter 55 anos de idade. Se ela tem 55 anos de idade somados aos 30 anos, eu tenho os 85 pontos. Mas também posso ter 31 anos de contribuição e 54 de idade. A soma também daria os 85. Ou 32 e 53 e assim sucessivamente. O que eu não posso ter é ela com 29 anos de contribuição e 56 anos de idade, porque mesmo dando os 85 pontos, eu não teria a idade mínima de 30 anos de contribuição. Outra alteração que nós tivemos na Previdência Social foi com relação à Lei Complementar 142 de 2013, que tratou da aposentadoria da pessoa com deficiência física. Desde a Constituição de 98, tinha um artigo da Constituição que determinava que fosse feita uma lei complementar para a aposentadoria do deficiente físico. Essa lei ela garante uma aposentadoria por idade aos 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Se você for perceber, ela reduziu essa idade em 5 anos. A idade de aposentadoria do homem é 65 e da mulher 60. Então a lei garante redução de 5 anos para a pessoa que tem a deficiência física. E também levou em consideração o tempo de contribuição. Só que o tempo de contribuição, ele leva em consideração o grau de deficiência, se era leve, moderada ou grave, que é avaliado pelo INSS. Uma das condições para se verificar se esse grau de deficiência é leve, moderado ou grave não é só a perícia médica. Leva em consideração a CID, que é o Código Internacional da Doença, e o CIF, que é o Código Internacional da Funcionalidade. Veja bem, o CID é fácil, você pega um perito, o médico vai lá, verifica o seu grau de incapacidade e determina. O CIF leva em consideração a forma como você se locomove, a sua funcionalidade. Então veja bem, eu tenho em duas condições, dois segurados com a mesma incapacidade física. Os dois são cadeirantes e têm as mesmas limitações de locomoção. Só que um é rico, tem carro automático, tem uma cadeira motorizada, e o outro não tem carro, tem que pegar ônibus, tem uma cadeira mecânica, enfim. A funcionalidade de um é diferente da do outro. Então, um vai ter um grau de deficiência reduzida perante o outro, em que pese os dois terem a mesma incapacidade física. Leva em consideração não só a incapacidade física, mas a funcionalidade. A incapacidade física ela é caracterizada pelo médico e a CIF é feita pela assistência social através de entrevistas, condições sociais, enfim. É um dos setores, o serviço social, um dos setores mais interessantes na Previdência Social por causa dessas características. A Lei Complementar 142 de 2013, ela reduz o tempo de contribuição do segurado com deficiência, da pessoa com deficiência, dependendo do grau de deficiência, se é grave, moderada ou leve. Então veja bem, o homem aos 25 anos de contribuição e a mulher aos 20 anos de contribuição, se a sua deficiência for grave. Veja que nessa condição reduziu-se 10 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. 25 anos de contribuição para o homem e 20 para a mulher com a deficiência grave. Ou 29 anos de contribuição para o homem e 24 anos de contribuição para a mulher, se a deficiência for moderada. O homem aos 33 anos de contribuição e a mulher aos 28, no caso do segurado com deficiência leve. Então, tanto a deficiência leve, grave ou moderada, ela vai ser estabelecida pelo CID e pelo CIF, pelo médico perito e pela assistência social da Previdência Social. Com relação à idade do segurado, ele não leva em consideração o grau de deficiência. Ele simplesmente diz o homem aos 60 anos de idade e a mulher aos 55, independente do grau de deficiência. Nós tivemos então aí uma redução de 5 anos tanto para o homem quanto para a mulher. O que deve levar em consideração que esse segurado tem que ter 180 contribuições, 15 anos de contribuição, tanto a contribuição quanto a deficiência. Então ele tem que provar que ele teve 15 anos de contribuição e 15 anos da deficiência que o impossibilite ou reduza a sua condição
de trabalho. Eu coloquei para vocês alguns tempos que são considerados como tempo de contribuição. Então, quando a pessoa vai aposentar, alguns tempos são considerados além daquilo que você tem na sua carteira profissional, além daquilo que você tem no seu carnezinho que você pagou. O tempo de serviço militar conta como tempo de contribuição. Os períodos recebidos de salário maternidade, o tempo intercalado em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, veja bem, se você ficou afastado em auxílio-doença, após cessar esse auxílio-doença, se você fizer uma única contribuição, por isso que ele fala tempo intercalado, você conta como tempo de serviço esse tempo recebido em auxílio-doença. O tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual, municipal, o tempo de serviço na condição de aluno-aprendiz realizado em escola técnica e comprovada remuneração indireta, enfim, em órgão público com vínculo empregatício. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de aposentadoria por tempo de contribuição e até uma nova oportunidade.